Boa noite, amores, tudo bom? Vamos começar a aulinha, né? A aula 4. Lembrando de passar sempre, né? O álcool para limpar as mãos direitinho, né? Entre os dedos, ó, né? O punho, certo? Lavar a mão com sabão também, né? Com sabonete, muito bem. Então, no vídeo passado, a gente revisou a aula 3, que foi a aula de reflexão, certo? Então a gente viu que a reflexão ela ocorre quando o raio de luz incide no espelho ou na superfície que separa o meio e volta a se propagar no mesmo meio, né? Então agora eu vou falar com a Juju. Juju, filma o aquário aqui atrás. Amores, se vocês perceberem, filma aqui isso, filma o aquário. Se vocês perceberem no aquário, vocês estão enxergando o reflexo do lustre aqui da minha casa e estão enxergando os peixes dentro da água. Então, quais são os fenômenos que estão acontecendo nesse caso? Ó, então a gente vai ter, você enxerga os peixes porque a luz atravessa o vidro, é uma refração, que é o tema da aula de hoje, mas que a gente já discutiu na aula passada, né? Qual a diferença entre a refração e a reflexão? A refração, ela é a mudança no meio de propagação da luz, do raio de luz. Então, nesse caso, está ocorrendo duas refrações. Você tem a luz se propagando do ar até o vidro, aí ela atravessa o vidro, depois do vidro para a água. Então, a gente tem uma mudança do ar, vidro, uma refração, vidro, água, outra refração. Só que você consegue enxergar, mostra lá em cima, Juju, você consegue enxergar o reflexo do meu lustre. Por quê? Uma parte da luz que incide no vidro, uma parte sofre refração, então você enxerga os peixinhos. Outra parte sofre reflexão, então você consegue enxergar o reflexo do lustre aqui no vidro do aquário. E existe um terceiro fenômeno que acontece quando a luz incide aqui no vidro, que é a absorção. Então uma parte da luz reflete, então a gente vê o reflexo do lustre. Uma parte da luz refrata, então você consegue ver através do vidro e da água. E uma parte da luz é absorvida pelo vidro, acarretando um aquecimento, uma variação na temperatura do vidro, tá? Então agora a gente vai escrever o que a gente falou sobre a refração. Juju, vem cá filmar aqui, ó, para os alunos verem. Então aqui, ó, vamos escrever então o que seria a refração. Então, quando ocorre a refração? Então a refração ocorre quando o raio de luz incide na superfície de separação de dois meios. Então, no caso do aquário ali, você tinha ar, vidro e vidro, água. E o importante, ó, ele muda o meio de propagação da luz. Essa, então, é, amores, a definição de refração. A refração, ela ocorre, então, com a mudança no meio de propagação. Ah, JC, muito bom, entendi. E essa mudança no meio? Essa mudança, ela acarreta desvio do raio? Amores, a gente vai ver que está errado associar refração com desvio. Tem um caso particular que a luz não desvia a sua trajetória, tá? A mudança no meio de propagação, ela acarreta sempre uma mudança na velocidade de propagação da luz. Então, mudou o meio, acarreta uma mudança na
velocidade de propagação da luz. Por que que ocorre essa mudança? Porque a velocidade depende do meio. A gente fala que a velocidade ela é função do meio de propagação, tá? Depende das propriedades eletromagnéticas do meio, as propriedades físicas do meio. Então a velocidade ela depende, ou a gente fala é função do meio de propagação da luz. Certo, amores? Dúvida por enquanto? Não, né? Então, olha só. Refração. Vamos lá de novo. Mudança no meio de propagação. E essa mudança no meio acarreta uma mudança na velocidade. Por quê? Porque a velocidade depende das propriedades físicas do meio. Então, a velocidade ela é uma função do meio. Então, mudou o meio, muda a velocidade. E como é que a gente faz agora para diferenciar a velocidade em cada um dos meios? Por exemplo, a água, no óleo, no álcool, no vidro e assim por diante. Então, a gente vai definir o que a gente chama de índice de refração. O índice de refração, a gente denomina ele com a letrinha N, e a definição dele é C sobre V. Então agora vamos entender o que é cada letrinha aqui. O N é o índice de refração. O C é a velocidade da luz no vácuo. E o V é a velocidade da luz no meio. Certo? Então agora vamos virar a folha. Então, ó, o N, né, que a gente viu na outra folha, é o índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo, que é o C, sobre a velocidade da luz no meio, que é o V. O C, ele vale quanto? Ó, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ou se a gente for escrever em quilômetros por segundo, como um quilômetro são 1000 metros, a velocidade da luz seria 3, 10 à quinta quilômetros por segundo, que um quilômetro são 1000 metros. Bom, essa é a maior velocidade do raio de luz, é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então, em qualquer meio material, a velocidade da luz vai ser menor que a velocidade da luz no vácuo. Então, a velocidade da luz no meio, ela é sempre menor que a velocidade da luz no vácuo. Isso implica o que, amores? Implica que o índice de refração, ele é um número maior ou igual a 1. Então vamos escrever aqui, ó, é sempre maior ou igual a 1. Por quê? Ó, maior ou igual a 1. Por que que isso acontece? A Juju vai mostrar para vocês o caderno aí, ó. Por que que acontece isso? Porque a velocidade é menor que o C, que é a velocidade da luz no vácuo. Então, como V é menor que C, você tem uma fração em que o denominador é menor que o numerador. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui um exemplozinho. N igual a 3/10 à oitava, dividido por inventar uma velocidade, ó, 2/10 à oitava. A velocidade no meio é sempre menor que a velocidade da luz. No vácuo, ó, simplifica o 10 à oitava, vai ficar 3 sobre 2, que é 1,5, tá? Então, o índice de refração,
ele é sempre maior ou igual a 1. Quando que ele vale 1? O índice de refração do ar, a gente aproxima para o valor 1. Porque a velocidade da luz no ar, ela é praticamente igual, ó, à velocidade da luz no vácuo, o Czinho, certo? Então, ó, vamos fazer agora o desenho, então, representando a reflexão e a refração. Então aqui a gente tem, por exemplo, a superfície do aquário, do lago, né, na piscina. Aí a gente vai ter um raio de luz que vai incidir nessa superfície. O que a gente vai ter que fazer? Igual a gente fazia na reflexão, a gente vai traçar a reta normal, ó. Então aqui a gente tem a reta normal. Ó, o raio de luz incidente. Aqui eu vou escrever meio A. E aqui eu vou escrever meio B. Tá? O que vai acontecer agora? Vamos supor que o meio A, ele é menos refringente que o meio B. Isso a gente vai ver direitinho na próxima aula. Mas só para você já ter uma ideia, ó. Aqui a gente vai ter um desvio do raio de luz. Então aqui você tem o raio de luz incidente, o raio de luz refratado. Aqui você tem o raio de luz refletido. E além disso você tem a absorção de uma porcentagem da luz aqui na superfície da água do aquário. Então vamos lá, de novo, ó. Raio de luz incidente. Esse daqui é o raio de luz refletido porque ele continua no mesmo meio, ó, no meio A. Por exemplo, o ar. Aí aqui você tem a superfície da água. Então aqui o meio B poderia ser a água, por exemplo. Uma parcela da luz desviou para a água. Então mudança de meio. Ar, água, refração. Ar e ar, reflexão. E além disso, uma parcela da luz é absorvida aqui. Agora, se a gente tivesse uma incidência perpendicular, então cuidado, ó. Aqui, o que vai caracterizar a refração é que a velocidade desse meio aqui na água é menor que a velocidade no ar. Agora, se você tiver uma incidência perpendicular, ó, à superfície, o raio refratado também sai perpendicular à superfície. Quando a gente tem uma incidência perpendicular, ó, a gente tem a inclinação, né, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal vale quanto, amores? Ó, vale 0, porque o raio incidente ele está em cima, né, e coincide com a reta normal, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês da dispersão da luz. Então agora, amores, ó, a gente vai falar da dispersão da luz. O que acontece? Por que esse fenômeno físico ocorre, a dispersão da luz? Então, a refração, ela depende da frequência, ela depende da cor do raio de luz. Então, depende, se você varia a frequência da luz, você varia a cor dela, e aí a refração, ou seja, a velocidade da luz no meio, ela depende da frequência da cor. Então aqui a gente tem um prisma. O prisma nada mais é do que uma peça de vidro, por exemplo, com formato triangular, nesse caso. Então aqui a gente tem, ó, o raio de luz branca do Sol, né? A luz branca é a composição de todas as cores. Então aqui vou ter a incidência da luz branca, ó, traçamos a reta normal, perpendicular, e veja que nesse caso você vai ter uma dispersão, uma separação das frequências, ó. Você vai ter aqui a sequência vermelho, depois o laranja, depois o amarelo, depois o verde, depois o azul, o anil e por último o violeta. Isso significa que a velocidade de propagação da luz depende da cor do raio, ou seja, da frequência da onda eletromagnética da luz incidente, tá? Ou seja, se a velocidade está mudando, isso vai também acarretar uma alteração no índice de refração, tá? O índice de refração, ele depende, portanto, da frequência, da cor do raio aqui de luz. Se é vermelho, então ele muda do vermelho para o laranja, para o amarelo, para o verde, do azul e assim por diante, tá bom? Então agora a gente vai fazer os exercícios
E depois a gente vai falar, ou até podemos falar antes agora do exercício, do índice de refração relativo. Ó, o índice de refração, ó, índice de refração relativo. A gente vai usar o índice de refração relativo na próxima aula, que é a aula da lei de Snell, Descartes, tá? Que seria então o índice relativo a NAB, é o índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B. Então veja que o índice de refração relativo, NA,B, a gente divide o NA pelo NB, tá? Então uma coisa importante, ó, vamos expressar agora o índice de refração em relação às velocidades. O NA a gente pode escrever como sendo C sobre VA. O NB é C sobre VB. Então agora a gente tem aqui a divisão dessas duas frações. Amores, como é que a gente faz divisãozinha de fração? Lembra? Mantém a fração de cima e multiplica pela fração de baixo invertida. Então vai ficar C sobre VA, que é o NA, dividido por C sobre VB, que é o NB. Aí inverte o NB, vai ficar VB sobre C, ó. Esse é o Thor, né? O cachorrinho, deixa ele. O NAB vai ser então, ó, VB sobre VA. Isso se a gente for expressar o índice de refração em relação às velocidades. Então, ó, o NAB é NA sobre NB, mas se for expressar pelas velocidades, como você inverte o denominador, fica VB sobre VA. Certo, amores? Então agora vamos fazer os exercícios. Então agora, amores, ó, a gente vai falar da dispersão da luz. O que acontece? Por que esse fenômeno físico ocorre, a dispersão da luz? Então, a refração, ela depende da frequência, ela depende da cor do raio de luz. Então, depende, se você varia a frequência da luz, você varia a cor dela, e aí a refração, ou seja, a velocidade da luz no meio, ela depende da frequência da cor. Então aqui a gente tem um prisma. O prisma nada mais é do que uma peça de vidro, por exemplo, com formato triangular, nesse caso. Então aqui a gente tem, ó, o raio de luz branca do Sol, né? A luz branca é a composição de todas as cores. Então aqui vai ter incidência da luz branca, ó, traçamos a reta normal, perpendicular, e veja que nesse caso você vai ter uma dispersão, uma separação das frequências, ó. Você vai ter aqui a sequência vermelho, depois o laranja, depois o amarelo, depois o verde, depois o azul, o anil e por último o violeta. Isso significa que a velocidade de propagação da luz depende da cor do raio, ou seja, da frequência da onda eletromagnética da luz incidente, tá? Ou seja, se a velocidade está mudando, isso vai também acarretar uma alteração no índice de refração, tá? O índice de refração, ele depende, portanto, da frequência, da cor do raio aqui de luz. Se é vermelho, então ele muda do vermelho para o laranja, para o amarelo, para o verde, do azul e assim por diante, tá bom? Então agora a gente vai fazer os exercícios e depois a gente vai falar, ou até podemos falar antes agora do exercício, do índice de refração relativo. Ó, o índice de refração, ó, índice de refração relativo. A gente vai usar o índice de refração relativo na próxima aula, que é a aula da lei de Snell, Descartes, tá? Que seria então o índice relativo a NAB, é o índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B. Então veja que o índice de refração relativo, NA,B, a gente divide o NA pelo NB, tá?
Então, uma coisa importante, ó, vamos expressar agora o índice de refração em relação às velocidades. O NA a gente pode escrever como sendo C sobre VA. O NB é C sobre VB. Então agora a gente tem aqui a divisão dessas duas frações. Amores, como é que a gente faz divisãozinha de fração? Lembra? Mantém a fração de cima e multiplica pela fração de baixo invertida. Então vai ficar C sobre VA, que é o NA, dividido por C sobre VB, que é o NB. Aí inverte o NB, vai ficar VB sobre C, ó. Esse é o Thor, né? O cachorrinho, deixa ele. O NAB vai ser então, ó, VB sobre VA. Isso se a gente for expressar o índice de refração em relação às velocidades. Então, ó, o NAB é NA sobre NB, mas se for expressar pelas velocidades, como você inverte o denominador, fica VB sobre VA. Certo, amores? Então agora vamos fazer os exercícios. Então, no item B agora, ele fala o seguinte: o atraso entre os raios ao percorrer essa distância de 300 km. Então, primeira coisa importante. Então, o delta S é 300 km. Para passar para metro vão ser 300 mil metros, que é 3 10 a quinta metros. E a velocidade, né, o índice de refração, perdão, do azul 1,52,8, do vermelho 1,51,13. Como é que a gente vai fazer para achar esse tempo? Então a gente sabe que a velocidade é o deslocamento ΔS sobre ΔT. E como é que a gente vai achar a velocidade do azul e do vermelho? Com a fórmula do índice de refração. N igual a C sobre V. Certo? Ó, então vamos começar primeiro com o vermelho. Então, o N do vermelho é igual a C sobre a velocidade do vermelho, eu chamo de VV. Ó, passa, vamos isolar a velocidade. Está dividindo, passa multiplicando. Então, a velocidade do vermelho vezes o índice de refração do vermelho, eu chamei de NV, igual ao Czinho. Ó, vamos isolar a velocidade do vermelho, vai ser o Czinho sobre o índice está multiplicando, passa dividindo. Então agora a gente vai igualar as equações, ó. Eu sei que a velocidade do vermelho vai ser o ΔS sobre o ΔT do vermelho. Só que a velocidade do vermelho também é igual ao C sobre o N do vermelho. Eu vou igualar as duas, ó. ΔS sobre ΔT do vermelho é igual a C sobre N do vermelho. Vamos fazer a conta agora. O ΔS é 3 10 a quinta. O ΔT a gente quer descobrir. A velocidade da luz é 3 10 a oitava. E o índice de refração do vermelho é igual a 1,513. Ó, dá para cortar o 3 com 3. Dá para cortar o 10 a quinta com esse 10 a oitava, vai sobrar 10 a terceira. Então vamos multiplicar em cruz agora, vai ficar, ó, 10 a terceira vezes o ΔT do vermelho igual a 1,513. Aí passa dividindo, vamos isolar o tempo, ó. Então o ΔT do vermelho vai ser 1,513 dividido por 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1,513, 10 a menos 3 segundos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou usar essa mesma equação, só que agora eu vou usar para o azul. Então eu vou escrever ΔS sobre o ΔT do azul é igual à velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração do azul. Ó, vamos escrever aqui atrás. Então a gente vai ter aqui agora, ó, o ΔS sobre o ΔT do azul é igual à velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração do azul. O ΔS 3 10 a quinta dividido, ó, pelo ΔT do azul
vai ser igual à velocidade da luz, que é 3/10 à oitava, sobre o índice de refração do azul, que é 1,528. Ó, mesma coisa, a gente vai cortar o 3, vai cortar o 10 à quinta com 10 à oitava, vai sobrar 10 à terceira, né? 8 menos 5, 3. Multiplica em cruz, vai ficar 10 à terceira delta T do azul, igual a 1,528. Aí passa dividindo, o delta T do azul é 1,528. Dividido por 10 à terceira, que vai dar 1,528, 10 a menos 3 segundos. Então, esses são os dois tempos, né? O tempo do azul, 1,528, 10 a menos 3. E vamos voltar aqui, ó. O tempo do vermelho é 1,513, 10 a menos 3 segundos. Certo, amores? Então, com isso a gente termina essa aula de refração. E na próxima aula a gente vai entrar na lei de Snell, Descartes, tá bom? Beijo para vocês, tchau!